Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu acredito que esse texto é bem conhecido dos nossos irmãos. Meus irmãos, aqui está a mulher sunamita, mais uma vez, no contexto da palavra. E nós entendemos aqui, irmãos, que o nome desta mulher, a Bíblia, de uma certa forma, não apresenta. Chama ela de mulher rica, de mulher, de mãe, mas ela é destacada como uma mulher sunamita. Meus irmãos, é bem interessante que o versículo de número 1, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu chega até a sunamita, né? E diz para ela, meus irmãos, que ela pegar a família e sair peregrinando, porque ia haver fome sobre aquela cidade. E o profeta deu um tempo determinado para aquela fome. Ele disse que ia ser, irmãos, 7 anos de fome. Só que essa mulher, irmãos, na mesma hora, ela ouviu a voz do profeta e rapidamente ela aceitou aquilo que o profeta disse. Ela pegou a sua família e saiu a peregrinar. Já pensou, meus irmãos, que situação essa desta mulher? Uma mulher que estava bem, com a sua casa, com a sua família. Só que aí chega o profeta agora e diz para ela: olha, é melhor você ir embora, abandonar tudo, porque vai vir uma crise muito grande, de 7 anos, e você tem que ir embora. Meus irmãos, o contexto é muito interessante. Por quê? Porque, meus irmãos, quando Deus chama a fome, existe uma causa muito grande por isso. Por que Deus chamou a fome? Segundo o contexto histórico, meus irmãos, esse povo estava numa apostasia muito grande, numa apostasia generalizada, geral. Meus irmãos, o que é apostasias? Simples para os irmãos entenderem aqui. Apostasia é a negação. Apostasia é o abandono da fé. E aquele povo, meus irmãos, estava no contexto exatamente esse. Negando a fé. Abandonaram a Deus. E Deus agora, meus irmãos, vem cobrando e cobrando muito forte. E aí o profeta diz a sunamita: vai embora, porque senão você vai pegar a fome de 7 anos. Meu Deus do céu. Meus irmãos, a apostasia, ela é tão terrível. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus queridos irmãos, por que acontece tudo isso? E Deus não se agrada com isso. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13, a Bíblia diz: mas devemos sempre dar graças a Deus, por vós, irmãos amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e a fé na vida. Então, meus queridos, desde o princípio, Deus tem traçado algo muito importante para a sua vida. Escuta, apostasia, abandonar a fé em Deus, afastar-se do caminho do Senhor. Sabe o que eu quero dizer, meus queridos? Não importa quanto tempo será, não importa quanto tempo é nado, se é 7, se é 10, se é 20, se é 1, não importa o tempo determinado, Deus, que Ele te elegeu desde o princípio para uma salvação. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai cuidar de você. Eu quero ler alguns versículos aqui para os irmãos entenderem melhor essa questão, meus queridos, como Deus ele fica irado. Olha só, Deuteronômio capítulo 11, versículo 16 e 17 diz assim: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvie, sirvais a outros deuses, e vós inclines perante ele, a ira do Senhor se acende contra vós, e feche ele os céus, e não haja água na terra, e não dê a sua novidade, e cedo pereceis da boa terra que o Senhor vos dá. Escuta, existe uma promessa para a tua vida, e Deus ele quer que você aproveite disso. Permaneça firme em sua fé. Olha o que diz a Bíblia ainda em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 38. A Bíblia diz isso: lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherás. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Então, meus irmãos, para quem se apostata, Deus ele tem, irmãos, um compromisso muito sério com ele. Foi 7 anos determinado de fome. Oh, meus irmãos, mas a palavra ela é tremenda. A palavra edifica as nossas vidas. Escuta, em tempos de crise, Deus ele nos socorre. Em tempo de crise, Deus ele não vai te abandonar. Escuta, meus queridos, escuta, é como eu disse, não importa o ano determinado, o importante é você manter a sua fé firme em Deus. Salmos 33, versículo de número 18, diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Aleluia. A
espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, e a sua esperança seja sobre as nossas vidas. Aleluia. A mulher obedeceu a palavra de Deus. A mulher permaneceu firme. Ela não voltou para trás. Ela disse: não, eu vou ouvir e dar ouvido o que o profeta está dizendo. Meus irmãos, Deus é aquele que socorre a sua vida. Abacuque vai dizer assim, olha, capítulo 3, versículo 17, diz assim, olha: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová é a minha força. Eu me alegrarei no Senhor. Escuta, independente do que você está passando, se alegre no Senhor. Escuta, no tempo certo, Deus, Ele vai te abençoar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel, meus irmãos.